Organização Mundial da Saúde mostrou que aproximadamente 42 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade estão com sobrepeso. No Brasil, 1 a cada 3 crianças está obesa. Para reduzir essa estatística, a Casa da Criança de Taubaté tem o programa Viva Leve, que auxilia no emagrecimento e prevenção de doenças. Diversos fatores podem causar obesidade infantil. Entre eles estão fatores genéticos, má alimentação, sedentarismo ou uma combinação de tudo isso. A obesidade infantil ocorre quando uma criança está acima do peso normal para sua idade e altura. De acordo com o IBGE, atualmente 1 em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. São números alarmantes, né? A gente chegou num ponto em que a gente tem que realmente fazer alguma coisa. Principalmente nessa fase, né? Que eles estão aprendendo a se alimentar, estão criando hábitos. Então a gente tem que fazer isso mesmo, inserir eles nessa rotina, né? De fazer os alimentos, de montar as preparações, porque eles estão muito distantes desse universo, né? De montar as preparações, de conhecer o nome dos alimentos, das frutas. Então quanto mais a gente conseguir aproximar as crianças desse universo, é melhor para eles se familiarizarem mais com esses produtos que hoje em dia eles costumam só abrir os pacotes, né? Então eles não sabem descascar uma fruta, descascar um legume. A gente procura aproximá-los dessa realidade. Em Taubaté, a Casa da Criança cuida do tratamento contra a obesidade infantil de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos. É a instituição mais antiga na cidade na área da saúde. O programa Viva Leve é o único projeto gratuito de atendimento, prevenção e combate à obesidade no Vale do Paraíba e um dos poucos no Brasil. O Viva Leve ele surgiu em 2007 devido ao aumento de peso das crianças, né? E a procura também, por ser Casa da Criança, já veio essa procura e o interesse pelo médico pediatra que tinha aqui na época e a nutricionista. Então eles resolveram fazer esse projeto e dar oportunidade para as crianças, né, com obesidade infantil. A instituição lida com a área de saúde, atuando na prevenção de doenças e no atendimento de crianças e adolescentes. E para um melhor resultado, o acompanhamento dos pais é necessário. O projeto ele funciona segunda, terça e quarta. Os responsáveis têm que estar participando junto com a criança e o adolescente, porque todas as atividades são repassadas para os pais também, para poder estar fazendo em casa as alimentações, toda a orientação de acordo com o projeto. O evento conta com os cuidados dos profissionais no atendimento nutricional, psicólogo e físico. É uma equipe multidisciplinar. Ela é composta pela médica, que faz o atendimento deles, né? Pedindo exames. Aí tem o nutricionista, a técnica de nutrição, o educador físico, a psicóloga e eu que sou assistente social. Assim, a Casa da Criança realizou uma competição bem saudável. Hoje nós resolvemos dar uma oportunidade para eles mesmos estarem preparando o seu alimento saudável. Nós compramos abobrinha, arroz integral, tomate, cebola e outros legumes que tem ali, para que eles possam estar preparando o seu prato, com todos os ingredientes de acordo com o que a gente disponibilizou para eles. Então é o dia do Masterchef, né, que é bem interessante e eles acabam tendo um envolvimento bem legal. Em 9 anos, mais de 500 crianças foram beneficiadas pelo programa. E o nutricionista Marcos garante que os hábitos em casa mudam. Mas ao longo da vida ele vai aprender alguma coisa, então ele vai levar esse ensinamento para a vida dele, né? Então vai mudar o hábito, vai começar a comer mais alimentos naturais e menos industrializados, né? Vai mudar os hábitos mesmo de saúde em casa, vai começar a ficar mais atento para essas informações que antes ele não tinha. Então vai mudar alguma coisa na vida dele depois que ele passa no projeto. Então a gente atinge essa perda de peso em mais de 50% e essas mudanças mesmo para a vida em 100% das crianças que passam pelo projeto. As mães do Miguel e João Pedro aprovam o projeto. A família inteira ganhou, que eu achava que ele ia perder, mas nessa aí para ele perder a gente teve que ajudar, entendeu? Então a gente ajudando, foi todo mundo, entendeu? Todo mundo foi beneficiado, foi maravilhoso. Como eu falei para você, eu perdi 9 quilos, ele perdeu 10 quilos, a minha filha perdeu 5 quilos, meu marido também, porque
a gente cortou tudo que não era bom, entendeu? Então automaticamente, e fui trocando todas as coisas, aí a família inteira foi junto, entendeu? Maravilhoso, tudo de bom, recomendo. Então, antigamente fruta ele nem olhava, e eu trabalho com fruta. Agora ele aderiu à fruta, maçã, banana. Os legumes ainda estou com um pouquinho de dificuldade, mas ele já está começando a aceitar. Então, para mim, já está sendo uma vitória. E o João Pedro e o Miguel aprovaram também. Olhando no espelho de antigamente e de agora, faz bastante diferença. Eu comecei a comer arroz integral, regular mais os horários e atividade física também. O Brasil tem mais de 5.200 projetos de obras em andamento. O governo deve investir mais de 2 bilhões de reais para a retomada dessas construções já para o início de 2017. Um dos principais benefícios será a geração de 45 mil empregos diretos. Ao todo, 1.071 municípios serão contemplados com o projeto. Dentre eles, alguns aqui do Vale do Paraíba. O número de obras paradas no Brasil é enorme. De acordo com a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar o problema, existem 5.200 projetos inacabados no país. Desse total, 1.600 obras são federais e vão ganhar a atenção do governo, de acordo com o próprio presidente Michel Temer. E isto vai alcançar, meus amigos, 1.071 municípios localizados nos 26 estados e no Distrito Federal. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, né? Pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exata e precisamente aquilo que o nosso governo quer. O presidente anunciou que 1.071 municípios em todos os estados do país vão ser contemplados com a retomada de obras e que o custo de cada projeto selecional nesta primeira etapa varia entre 500 mil e 10 milhões de reais. É claro que, ao depois, nós teremos outras tantas obras bem maiores para dar prosseguimento, como muitas, aliás, já estão prosseguindo. Um dos nossos lemas é reformar para crescer, ou seja, nós atingiremos o crescimento por meio do diálogo e por meio das reformas. O investimento total previsto pelo governo é de 2 bilhões e 73 milhões de reais para retomar essas obras. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Você vai acompanhar agora alguns destaques nacionais, inclusive do cenário político e econômico do nosso país. O vírus Zika pode ser transmitido pelo sangue. O estudo que comprova o dado foi apresentado no encontro anual da Associação Americana de Cientistas Farmacêuticos, nos Estados Unidos. Além disso, o estudo mostrou que o vírus pode sobreviver em superfícies duras, não porosas, por mais de 8 horas. O índice de preço ao consumidor sofreu queda nesta segunda semana de novembro de 0,35%. A redução aconteceu nos setores de transporte, comunicação, alimentação e habitação. As mortes no trânsito atingiram níveis preocupantes no Brasil. Em 10 anos, o número de óbitos em acidentes cresceu 23%, um total de 500 mil pessoas falecidas. Esse foi o Giro Nacional de Notícias. Continue conosco acompanhando agora os fatos regionais. Nos últimos anos, o acesso à internet pelos brasileiros cresceu quase 200%. Uma pesquisa mostra que os idosos fazem parte dessa estatística e estão cada vez mais conectados. A maioria das pessoas da terceira idade tem tido muitos benefícios com o uso da tecnologia. Um deles é a interação nas redes sociais, que ajuda a manter a mente ativa. Olá, meu nome é Brian e eu sou professor de Inclusão Digital e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância da inclusão digital na terceira idade e seus benefícios também. E bom, muitos idosos me procuram falando que eu tenho um trauma, o computador é uma coisa muito difícil de se aprender, mas na verdade não é, porque o idoso ele tem um jeito de aprender diferenciado do jovem. O jovem hoje ele já nasce sabendo já de tecnologia, enquanto o idoso é tudo novo para ele. Há 20 anos atrás ele não sabia de nada disso. Eles têm muitos traumas devido a tentativas frustradas.
porque muitas vezes eles recorrem primeiro aos sobrinhos, aos netos, aos filhos, mas muitos deles, a vida é tão corrida que eles não têm paciência de explicar 1, 2, 3 vezes a mesma coisa para eles, porque o idoso funciona num pensamento, ele funciona diferenciado. O idoso, ele necessita de explicações mais devagares, repetitivas, e isso estimula a memória. E bom, eu acredito que é muito importante o idoso estar se modernizando, ele está mudando o pensamento dele. Porque se o idoso ele não busca aprender mais, ele vai estacionar, ele se sente isolado do mundo, ele não vai entender o que está acontecendo, o que é um celular, como que funciona um celular, redes sociais. Essa é a maior dúvida deles. E muitas vezes eles querem ver álbuns, ver como a família está, e não existem mais álbuns de foto. Hoje em dia tudo é digital, estamos numa era digital. Então eles me procuram para falar como que eu posso entrar no Facebook, como que eu posso entrar numa outra rede social, eu não sei, eu quero aprender. Então aqui nós desenvolvemos neles esse trabalho e também os benefícios que a inclusão digital traz para eles é estímulo da memória, porque ele vai ter que fazer comandos repetitivos todos os dias e isso acaba que ele vai estimulando mais o querer o conhecimento, querer mais. Também temos a autoestima, o idoso ele se sente mais a par do que está acontecendo. O idoso vai saber, quando tiver uma conversa no, por exemplo, grupo de família. Antigamente ele fala, que grupo de família, o que é isso? Mas depois de ele aprender a mexer numa rede social, ele vai começar a entender mais a linguagem do jovem, mais a linguagem dos filhos. Eu gostaria de concluir com um pensamento muito interessante de Albert Einstein, que se aplica nos dias atuais também para todos os idosos que estão me assistindo. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Um exemplo, se você arriscar a mexer com tecnologia, depois você vai ver que você vai ter um pensamento totalmente diferente do que é tecnologia. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa difícil, é uma coisa que exige só o querer. Você precisa querer para conseguir buscar. Então, obrigado a todos que estão assistindo e até a próxima. A seguir, você vai ver as verdades e mitos sobre as dietas sem glúten e lactose. O repórter setorial volta já já.